E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Fábio, dá o like, se inscreve no canal para ajudar. Hoje a gente vai falar sobre socialismo, capitalismo, comunismo e coisas afins. O que acontece? Eu tava debatendo com alguns amigos e aí a gente tava tentando chegar na conclusão de qual que seria o melhor sistema para a gente viver. E aí a gente se deparou com bons argumentos para todos os lados e que fez com que eu pensasse que esse é o grande problema. O que acontece? O socialismo por si só é uma ideia boa, porque qual é a ideia? Eles partem do princípio que nós vamos ter uma empresa que ela não visa lucro. É uma empresa que, imagina na sua excelência, uma empresa fabricando qualquer coisa que seja na sua excelência, sabe? Uma Vale do Rio Doce, uma Coca-Cola fazendo Coca-Cola, uma Apple fazendo celular. Pensa na melhor empresa que produz o melhor produto. Enfim, imagina essa empresa, só que essa empresa sem visar margem de lucro. Imagina um iPhone sem a margem de lucro da Apple. Ou o aço que vem do minério de ferro da Vale, só que sem a margem de lucro. Enfim, qual que seria a ideia? A ideia que eles pregam é que é melhor a sociedade pagar por esse produto um preço que seja o mínimo possível, que seria sem a margem, né? Ou seja, uma empresa super eficiente produzindo um produto com o seu menor preço possível para a sociedade. E aí quando você olha isso, você fala, poxa, muito bom, né? Eu quero um celular da Apple que é produzido por $400 por $400, ao invés de pagar $400, a produção é $400, mas você chega aqui no Brasil e paga 7 mil, 9 mil, 14 mil no celular, entendeu? Então todo mundo iria querer. O socialismo, se você for parar pra pensar, né, nós não vamos pagar pela escola, na prática a gente está pagando através dos impostos, mas a gente estaria pagando a melhor escola possível porque ela não visa margem de lucro e a ideia se aplica do mesmo jeito. Então o racional é esse, do socialismo, é a gente colocar empresas que não visam margem de lucro e isso beneficia a sociedade. Onde que está o ponto errado dessa ideia? O problema são os seres humanos. A ideia por si só é uma ideia maravilhosa. Eu quero essa ideia para mim também. Eu fui socialista ferrenho por muito tempo, porque essa ideia fazia todo sentido para mim, gente. Gente, qual é o sentido da gente pagar para ter um remédio que vai salvar nossa vida e pagar muitas vezes um valor que é acima da grande maioria da sociedade? A grande maioria da sociedade não teria dinheiro para pagar por esse remédio. Então, poxa, a gente sempre quer ir por esse caminho, mas tem ser humano na equação. E aí o que acontece? Várias coisas acontecem, né? Na verdade. A empresa que deveria produzir, pense em qualquer coisa, no celular que seja, a empresa que deveria produzir celular ou extrair petróleo que seja, a empresa lá no setor privado, que seria na sua excelência, ela precisa de uma quantidade de funcionários muito menor do que a estatal. Aí já começa a ineficiência do Estado, né? O Estado, pelo fato dele ser essa mãe, e aí ser seres humanos que acabam criando leis que enviesam e pensando em si próprio, vai criando cada vez mais cargos para poder ajudar os amigos e tal. E a empresa, aos poucos, não é uma coisa que acontece da noite pro dia. A empresa vai ficando aos poucos mais ineficiente. Aí a empresa precisa do dobro de número de funcionário para executar a mesma coisa que a sua concorrente direta no setor privado faz. E aí a gente começa a pagar um custo que fica invisível. Porque o que acontece? A ineficiência começa na quantidade de pessoas trabalhando e não conseguindo produzir. Aí você começa a reparar, a equiparação salarial do Estado começa a subir e ser totalmente discrepante do setor privado. Aí já é mais um passo da ineficiência acontecendo. Aí aquela empresa começa a produzir, como é a galera daquele meio, todo mundo sabe que corrupção acontece o tempo todo, né? E é a galera daquele meio que acaba querendo ganhar um pouco mais. Onde que eles ganham? Como não tem tanto controle do Estado, porque o Estado acaba deixando a coisa de lado, porque justamente eles não têm que se preocupar com custo, porque vem dinheiro, não sai do bolso da pessoa que toma a decisão, sai do bolso do pagador de imposto. Então ele meio que não liga para essa ineficiência. Aí quando começa a acontecer, por exemplo, a Petrobras vai fazer uma obra, aí eles colocam um dinheirinho aqui a mais, aí consegue, aí além da ineficiência de funcionário, além dos salários extras, a gente começa a correr cair na corrupção, aí a gente começa a perder dinheiro para corrupção, aí a empresa vai ficando cada vez mais ineficiente, aí você vai comparando a empresa com as outras, você fala, gente, que empresa horrível, né? Aí beleza. Uma coisa que pouca gente fala. Tem um detalhe nesse meio aí que é pior ainda, que a galera não coloca na equação, que é o seguinte. O ser humano, eu não sei qual é a sua classe social, mas quem tem dinheiro, um pouco mais de dinheiro,
ele tenta de todas as formas legais pagar o mínimo de imposto possível. Por exemplo, Thiago Nigro, que é investidor aí no YouTube muito famoso, ele vende todo mês até 20 mil reais de ações para poder ter isenção de imposto de renda e diminuir o preço médio dele. Ele tá ilegal? Não. Ele vende para poder usar o dinheiro? Também não. Mas ele tá fazendo o que a lei permite para poder pagar menos imposto. Ou seja, todo mundo que tem dinheiro, ela meio que tenta fazer o possível para pagar o mínimo de imposto possível. Por quê? Porque ela consegue perceber que aquela empresa estatal lá está sendo ineficiente, está jogando o dinheiro dele no lixo. E aí ele fica, cara, eu não quero dar dinheiro para esse Estado. Por quê? Eu dou o dinheiro para o Estado através de imposto e preciso de saúde, segurança, educação. Mas a minha casa está cheia de grade, cheia de cachorro, cheia de sensor de movimento, cheia de câmera. E mesmo assim eu ainda sofro para bandido. Outro dia assaltaram do outro lado da minha rua, eu liguei para a polícia, 40 minutos passaram, a viatura não chegou. Ou seja, o nosso dinheiro não está sendo aplicado. Na educação, você acaba colocando seu filho na escola particular. O plano de saúde, se você tem condições, você corre para um plano de saúde, para poder não depender do SUS, que apesar de ser uma maravilha, ainda assim deixa muita gente na mão. Então, além de todo lado lá da ineficiência do Estado, tem um lado psicológico do ser humano que ele fica, eu não vou pagar imposto. Imagina esse ser humano orgulhoso. Imagina esse ser humano querendo, falando assim, ó, eu tenho orgulho do meu país e vou pagar o máximo de imposto possível porque eu quero ajudar meu próximo. Esse gap entre a ineficiência do Estado e todas as consequências, mais a insatisfação do ser humano, faz com que o custo do Estado seja tão alto que o sistema socialista, ele meio que não te dá o estímulo suficiente para que você vá pelo caminho correto. Entende? Então, por mais que a ideia escrita lá atrás por diversos pensadores, eles foram maravilhosos em suas conjecturas ou nas suas ideias, eles esqueceram da equação, né, de colocar na equação o ser humano, né? O ser humano, ele, infelizmente, ele tem esse lado ruim, que assim, enquanto o dele estiver na reta, ele vai pensar mais nele, entendeu? E mesmo quando o dele já não estiver mais na reta, tem muitos que são gananciosos e ainda assim continuam fazendo coisas erradas. Então, beleza. Partindo desse pressuposto, então, qual é a outra ideia? É a gente aceitar que o Estado tem que ter menos dedos em empresas. Por quê? A gente precisa ver como é que o setor privado vai agir e vai colocar aquela empresa numa excelência perfeita para que depois daquele funcionamento a gente já tenha números de funcionários, números de produtividade daquela empresa, para que, quem sabe, no futuro, a gente comprando a preço justo consiga reestatizar uma empresa, mas aí pegando já o modelo privado. Olha que legal. O problema é o caminho. Eu e você, a gente quer a mesma coisa. A gente quer dormir tranquilamente, a gente quer ter comida no prato, a gente quer ter dinheiro para ter um carrinho, dar uma volta de vez em quando, poder ir numa praia, fazer uma viagem, quem sabe, entendeu? A gente quer as mesmas coisas. Só que você quer fazer esse caminho e eu quero fazer esse caminho. E aí a gente vai discutir pro resto da vida. O que acontece? Não faz sentido, né? Já que a gente passou muitos anos com Lula e Dilma no poder, e esse caminho assistencialista não tem dado muito certo, que tal a gente pensar num caminho um pouco mais liberal? Por isso que a sugestão entre os meus amigos e eu é dar uma olhada nas ideias do Partido Novo. Recentemente eles deram muitas ideias boas, dá umas ideias, essa seria a ideia, mas eu não vou entrar em partido agora não. Eu quero só concluir o raciocínio. O raciocínio é o seguinte: o sistema capitalista, ele tende a estimular a pessoa ao seu máximo. Por quê? No socialismo, o Estado toma o monopólio e quando a empresa dele fica ineficiente, ele cria barreiras de imposto e outras barreiras para que as outras não entrem. Quando há a livre concorrência, se qualquer sujeito, indivíduo da sociedade começar a ganhar muito dinheiro com alguma coisa de maneira justa, né, que não seja ilegal, não seja uma pirâmide, a pessoa ganhar com dinheiro de uma maneira justa, outros sujeitos da sociedade vão olhar para aquela pessoa que está dando certo e vai falar: olha a margem de lucro, eu estou disposto a fazer a mesma coisa que ele está fazendo para ganhar um pouco menos. Então, o sistema estimula a gente a ter os produtos na melhor faixa de preço possível, sem que a gente pague horrores de absurdo. No passado, você poderia procurar um serviço, como não tinha telecomunicação, você poderia pagar 5, 10 vezes mais caro no mesmo serviço se você não procurasse direito. Hoje em dia, a própria concorrência, se na sua cidade tiver 2, 3, 4 lojas de um mesmo serviço, muito possivelmente você já vai estar pagando um preço muito próximo da concorrência praticamente no Brasil inteiro ou no estado inteiro.
Eu posso dizer com experiência que eu fui consertar o ar-condicionado recentemente e fiz orçamento em várias cidades distantes, mais de 100 quilômetros distantes, os orçamentos ficaram próximos. Isso é fruto da concorrência. Se tivesse um Estado tomando conta, esse preço seria tabelado, por exemplo, serviço de cartório. O Estado, ele que dá a concessão para a pessoa ir lá ter o cartório. Não tem como você ter concorrente de cartório. Os preços são tabelados e não tem concorrência, e você nunca vai ver o preço do cartório diminuir, entende? Esse é o empurrão que o Estado dá quando ele é assistencialista. E quando a gente deixa o setor privado tomar conta, a gente meio que estimula o ser humano com todas as suas falhas, né? A própria ganância do ser humano estimula o sistema capitalista a funcionar melhor do que o socialismo. Por quê? Por conta de justamente isso tudo que eu acabei de falar. O ser humano tem esse estímulo de querer sempre o melhor para ele. E aí, quando a única alternativa que ele tem é viver numa sociedade capitalista ferrenha, que se ele não fizer o melhor produto com a melhor qualidade, com a menor margem de erro, ele tá fora, entendeu? O sistema fica retroalimentado para um ponto positivo. Enfim, o comunismo eu cheguei a citar, mas o comunismo é o mesmo pensamento do socialismo. Se todo mundo fizer a mesma coisa e ganhar a mesma coisa, em algum momento as pessoas que fazem coisas mais complexas vão falar, gente, não faz sentido, parece que tô sentindo que tô carregando as costas, prefiro não fazer nada. E aí nesse sistema, outra vez, o indivíduo, ele é estimulado a fazer menos. E o sistema não dá certo justamente por isso, fora a própria corrupção humana, que quem é que controla o dinheiro para quem que vai, né? Esse que controla o dinheiro, que distribui o dinheiro no sistema comunista é o cara que acaba estragando tudo por ser justamente um ser humano, entendeu? Então, esse é o primeiro vídeo de muitos. Eu queria que vocês com esse vídeo aí... É a primeira sementinha, assim, pra você ter aquela ideia, assim, porque eu comecei nessa ideia de a gente precisa de... vou abrir um parênteses aqui. Todas as ideias do Partido Novo e as minhas vão, em hipótese alguma, tirar benefícios sociais. Todas as ideias que vão partir dos vídeos daqui pra frente são ideias que é para melhorar o sistema, para melhorar a vida da sociedade como um todo. Para que, em décadas, a qualidade de prestação de serviço e os salários no Brasil vão estar tão maiores e tão superiores que ninguém vai precisar mais do assistencialismo, entendeu? Mas o assistencialismo nunca pode deixar de existir, porque, infelizmente, essa é a natureza humana. A gente nasce sem nada, sem coisa alguma, né? Enfim, esse é o primeiro vídeo. Espero que vocês entendam aí a importância de que o socialismo é muito bom, entende? A gente só precisa de ver como é que ele funciona no privado primeiro, e depois de vendo a coisa funcionando redondinho, a gente fala, olha, isso daqui é estratégico para que o nosso país cresça mais rápido que os demais, entendeu? E aí vale a pena, a gente pode ser que no futuro, depois de liberar e privatizar todo o setor elétrico e ver um setor elétrico com um custo de energia muito no limite, a gente pode talvez reestatizar e falar assim, ó, agora a gente tem números excelentes, agora o Estado tem que seguir esse número. Mas primeiro a gente precisa tirar os estímulos, a gente precisa moldar o Estado e eu vou mostrar nos próximos vídeos. Se você gostou da ideia, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, um abraço, tchau!